Meus irmãos queridos, boa noite, todos que estão nos seus lares acompanhando a transmissão do culto de hoje. Bem-vindos a este momento em que, embora separados, estamos juntos para adorar o Senhor. É um tempo de culto e eu quero então pedir a você que não se distraia nesse momento em que a palavra de Deus será pregada, proclamada. Então fique aí participando, não vou ser longo, junte sua família e também as crianças. Como não estamos no culto presencial, é importante que os pais estejam com suas crianças ao lado para ouvirem a palavra de Deus. Não subestimem seus filhos, eles são inteligentes, eles são abençoados por Deus e eles entendem a pregação, eles entendem o sermão. Hoje nós iremos para o profeta Ezequiel. Este é o meu texto, profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo de número 8. Abra aí a sua Bíblia, meu prezado irmão, minha querida irmã, capítulo 9 de Ezequiel, versículo 8. Na exposição eu irei usar o capítulo 8 e o capítulo 9. Mas nós leremos apenas o verso 8, Ezequiel, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: havendo-os eles matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Marque bem essa expressão. E ficando eu de resto. E ficando eu de resto. Vamos orar? Senhor, nós oramos por essa situação pandêmica, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de toda a humanidade. Que o Senhor abrevie o tempo, encurte a duração, ó Deus, desta pandemia, para que tudo se normalize. Oramos, Senhor, pedindo por aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor console-os, que o Senhor lhes dê a paz que só o Senhor pode dar. Oramos pelos missionários que estão em países difíceis, enfrentando essa pandemia. Tem misericórdia dos nossos missionários, sobretudo aqueles que estão na China. Ó Deus, oramos, pedindo que o Senhor fale conosco agora por meio da Tua palavra. A todos que estão conectados, atentamente ouvindo, desperta, ó Deus, os ouvidos, o coração, a vida de cada um, para que ouça a Tua palavra e seja abençoado nesta noite. Ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus, assim oramos. Amém e amém. Meus irmãos, no início do ano, precisamente dia 20 de janeiro, o meu irmão sofreu um acidente gravíssimo, quase que mortal. Mas Deus o poupou da morte trágica. Foi um acidente terrível, agora ele está em recuperação, em casa, mas ele esteve no umbral da morte. Para vocês terem uma ideia, quando estava na UTI, com o fêmur fraturado, o úmero fraturado, traumatismo craniano, os rins paralisados, com SARS, eu pedi a um médico amigo que o fosse ver e me desse uma opinião. E esse médico amigo, depois que viu meu irmão, foi lá fora, me chamou e disse: pastor, sou seu amigo, eu vou falar bem direto, o seu irmão é um candidato ao óbito. Mas nós oramos e Deus poupou a vida dele. É o mesmo que acontece aqui com Ezequiel. Veja essa palavra de Ezequiel: ficando eu de resto. De resto de quê? Deus poupou Ezequiel da morte. E você vai entender bem a partir que eu for expondo o capítulo 8 e o capítulo 9 de Ezequiel. Então, bastante atenção para você entender essa expressão que é destaque em todo o texto, ficando eu de resto. Nos capítulos, na profecia, na verdade, toda a profecia de Ezequiel é uma profecia de visões. Ele tem visões, e aqui no capítulo
9 é uma visão extraordinária que Ezequiel compartilha com os anciãos do povo judeu. Então a visão de Ezequiel, no capítulo 8, é uma visão que traz à luz as abominações do povo de Judá. E a visão do capítulo 9 traz a punição de Deus, o castigo que Deus imputa sobre a nação culpada, e começando de Jerusalém. Ele vê, meus irmãos, Ezequiel vê os executores, eles se apresentam armados, e eles saem pelas ruas da cidade, eles matam as pessoas que não tinham um sinal na testa. Nós vamos entender o que é esse sinal. E agora, meus irmãos, Ezequiel está na sua visão, é uma visão, essa visão ela tem a ver com o cativeiro babilônico, com o que Nabucodonosor faz em Jerusalém. Ele faz tudo isso, ele transforma Jerusalém num verdadeiro cemitério. Mas Ezequiel está tendo essa visão e ele está caminhando pelas ruas, diante dos cadáveres, das carcaças caídas aos seus pés, os corpos manchados de sangue. Isso tudo está no capítulo 9. Ele está caminhando por meio desses cadáveres, mas ele diz: eu fiquei de resto, eu fiquei vivo entre os mortos, eu sobrevivi a essa destruição de Jerusalém. Eu quero retirar, irmãos, essa expressão, ficando eu de resto, e pensar um pouco nela a respeito de nós. Ela é apropriada a nós também. Ela nos convida de maneira persuasiva a fazermos reflexões sobre a nossa vida. Ezequiel, na sua visão, andando no meio dos cadáveres caídos pelas ruas de Jerusalém, e nós hoje aqui, século 21, no meio de uma pandemia também cheia de mortos. Em todo mundo há mortos. E nós podemos hoje dizer: eu fiquei de resto. Eu fui poupado. É isso que Ezequiel está dizendo. Eu fui poupado da morte. Ficando eu de resto nos leva inexoravelmente ao tema: quando Deus nos poupa. Quando Deus nos poupa. Caminhando entre cadáveres, no vale da sombra da morte, no meio de uma pandemia, quando Deus nos poupa. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto nos ensina que quando Deus nos poupa, devemos fazer um retrospecto. Devemos fazer um retrospecto. Em primeiro lugar, meus irmãos, essa expressão nos convida a uma retrospectiva solene, ficando eu de resto. A visão de Ezequiel é um retrospecto, é um olhar para trás. Ele olha para trás. É preciso olhar para trás. O que Ezequiel vê nesse retrospecto? Aí nós vamos no capítulo 8. Abra aí o capítulo 8 de Ezequiel. Ele olha para a idolatria do povo, a idolatria sendo desmascarada do povo de Judá. Veja, meus irmãos, no início do capítulo 8, que Ezequiel está na sua casa e ele de repente é levado por Deus, não fisicamente, é uma visão espiritual que obviamente tem uma aplicação histórica para o momento de Ezequiel e também para todos os momentos. E ele então é levado da sua casa até o templo, e a primeira coisa que ele vê no templo, veja que Ezequiel estava na Babilônia, e o que ele vê no templo? Ele vê um ídolo, uma imagem. Versículo 5, capítulo 8, nós estamos agora no capítulo 8, que eu vou expor para entendermos bem esse retrospecto que Ezequiel faz. Então ele está no templo agora, e ele contempla uma imagem, capítulo 8, versículo 5, e esta imagem estava na porta do templo, e o nome dessa imagem era a imagem dos ciúmes. Ah, meus irmãos, ela era uma imagem idolátrica que provocava os ciúmes do Senhor pelo seu povo. Deuteronômio nos fala de um Deus que tem zelo pelo seu povo. Então a primeira coisa que Ezequiel vê é essa idolatria
idolatria escancarada de um povo colocar uma imagem de escultura à porta do templo. E o Senhor diz para ele no verso de número 6: tu verás ainda maiores abominações. E prossegue então a visão retrospecta do profeta Ezequiel. E agora, meus irmãos, ele entra no templo, adentra uma sala do templo, e ele contempla nessa sala 70 anciãos do povo queimando incenso para vários ídolos. Isso é horripilante, a coisa vai piorando. Verso 7, capítulo 8, versículo 7. Ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vês as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, e eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Verso 11: 70 homens dos anciãos da casa de Israel, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão um incensário, e subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens. Meus irmãos, agora ele vê os líderes do povo idolatrando, adorando imagens, e eles apresentam uma desculpa para o seu pecado. Veja aí no verso 12, eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Eles estão fazendo isso no oculto, nas suas câmaras. Mas no entanto, meus irmãos, Ezequiel vê coisas ainda piores. E agora ele vê mulheres assentadas à porta do templo, chorando por um deus pagão chamado Tamuz. Olha aí o verso 14. Levou-me à entrada da casa do Senhor, que está ao lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores que estas. Apesar de não haver consenso entre os estudiosos, normalmente Tamuz é reconhecido como um deus pagão, deus da fertilidade. E essas mulheres, elas estavam ali chorando a esse deus. E não só fazendo isso, elas estavam certamente praticando a promiscuidade sexual ritualística. Eram prostitutas ritualísticas, praticando os mais abjetos atos à porta do templo da casa de Deus. Mas a visão mais estarrecedora ainda está por acontecer. Se você observar o capítulo 16, nessa retrospectiva, o versículo 16 do capítulo 8, diz então que levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Esses homens, 25 homens, provavelmente eram sacerdotes, porque eles estavam muito perto do altar dos sacrifícios. Somente os sacerdotes tinham acesso a este altar. Suas vestimentas também indicam isso. Esses homens são sacerdotes, e eles estão adorando o sol, e eles estão fazendo isso de maneira pública. Eles não estão escondidos como os 70 anciãos dentro das suas câmaras, dentro dos seus quartos. Eles estão de maneira pública mostrando o seu pecado, mostrando a sua idolatria, e isso é estarrecedor para o profeta Ezequiel. Que retrospectiva, irmãos. Embora hoje nós não nos curvamos diante de ídolos grotescos, como esses que foram mencionados, mas ainda assim precisamos estar alertas contra a idolatria, porque um ídolo é qualquer coisa que recebe a nossa devoção, qualquer coisa que controla a nossa vontade e que toma o lugar do Deus vivo na nossa vida. Então nós não estamos alheios a esses pecados,
Nós não estamos alheios a esta denúncia do profeta Ezequiel. Precisamos fazer uma retrospectiva. Ele vê coisas horríveis. Horríveis, meus irmãos. Ídolo no templo, profanando a casa do Senhor. Líderes adorando falsos deuses secretamente. Mulheres que estão chorando por um Deus pagão. Sacerdotes que estão se curvando para o sol. Chegou ao limite. Por isso que no verso de número 17 aparece uma expressão enigmática. Diante de toda essa retrospectiva cruel do profeta, diz o verso 17: ei-nos a chegar o ramo ao seu nariz. É uma expressão idiomática hebraica que pode significar um nariz empinado. Eles tinham um nariz empinado, mas também pode significar fedor nas narinas. Eles tinham fedor nas suas narinas. Seja o que for, o orgulho ou a podridão dos seus atos, isso era considerado repulsivo para Deus. E aí o verso 18, no capítulo 8, para encerrarmos a exposição desse capítulo, Deus anuncia o seu juízo. É o prelúdio do juízo de Deus. Por causa do nariz empinado deles, do orgulho deles. Verso 18: pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. E aí, irmãos, chegamos ao capítulo 9. Os primeiros versículos descrevem o juízo de Deus. Capítulo 9, Ezequiel continua tendo a sua visão, e ele agora nos diz que há 6 homens que foram preparados para o massacre que Deus irá levar a cabo. Como é uma visão, provavelmente são anjos que o Senhor designou para executar o juízo que começa em Jerusalém, porque o juízo de Deus começa na casa de Deus, como nos diz o apóstolo Pedro. Vai começar em Jerusalém, vai começar no templo. São 6 anjos, mas há uma 7ª pessoa. Isso está tudo descrito aqui no capítulo 9. Espero que você acompanhe no capítulo 9 os primeiros versículos. Esses 6 homens vão executar o juízo de Deus, a matança que acontecerá. Mas há um 7º homem, um 7º anjo. Ele é descrito como um escriba, porque ele tem uma arma. Essa arma é chamada de um escrevedor. Então, ele está vestido de linho, que indica que é um sacerdote ou um escriba. Isso faz muito sentido, porque nas cidades antigas, o escriba, ele registrava o nascimento das pessoas e identificava os estrangeiros. Então, provavelmente, a visão de um escriba. Esses 7 anjos, eles se reúnem onde? Eles se reúnem, diz o texto, perto do altar de bronze, verso 2, capítulo 9, versículo 2, eles estão, os 6 homens, que são anjos matadores, mais o 7º, que é um escriba escrevedor. Ele tem esse aparato de escrever a sua cintura. Eles estão perto do altar de bronze, porque era o altar onde era oferecido o sacrifício, porque Deus julgava ali, consumindo o sacrifício. Era o fogo santo de Deus no seu julgamento. Então, meus irmãos, ordenou-se ao anjo escriba que percorresse a cidade antes do juízo. Ele deveria percorrer a cidade e com o seu escrevedor ele deveria fazer um sinal na testa de algumas pessoas, daqueles que se lamentavam diante de todo aquele quadro de pecados que foram narrados na visão do capítulo 8. Olha aí o verso 4. Passa pelo meio da cidade. Esse é o anjo que tem o escrevedor. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que cometem no meio dela. Esses homens seriam protegidos, porque eles teriam essa marca. Eles seriam aqueles que ficariam como o resto, como Ezequiel, seriam poupados. Alguns ficaram como o resto. Eles andaram entre os sepulcros,
E precisamos fazer essa retrospectiva. Balas que assobiaram no seu ouvido, e no entanto você está vivo. Você faz essa retrospectiva? Eu tive um colega no seminário, quando nós nos formamos, ele foi para uma cidade do interior, e no primeiro ano do seu pastorado, meses, ele foi andar de bicicleta com os adolescentes da igreja. Não sabemos bem o que aconteceu, ele caiu, perdeu massa encefálica, e por 20 anos, desde que eu me formei, 20 anos, ele ficou vegetativo e faleceu a semana passada. E eu me perguntei, por que não fui eu? Por que não foi outro daqueles 30 alunos da minha turma? Eu fiz uma retrospectiva. Meus irmãos, é preciso nós olharmos para trás. É preciso você reconhecer que foi preservado. É preciso você entender que Deus poupou você diante da multidão, que Deus pensou em você, e hoje você pode dizer como Ezequiel, eu fiquei de resto. E por que você ficou de resto? Por que eu fui poupado? É porque eu sou bom? Não, porque, meus irmãos, a espada de Deus não vem sobre mim, sobre você, é pela graça do Senhor. Certamente não há nada de bom em mim e em você para que Deus nos poupe. Você foi poupado, meu irmão, porque a misericórdia e a graça de Deus visitaram a sua casa, visitou a sua vida. É por isso que você foi poupado, é por isso que você não morreu até agora. Deus visitou você, e a graça dele renovou a sua alma. Quantos santos melhores que você, como esse meu amigo, um santo, um grande pregador, melhor que eu. Quantos santos melhores que nós já não partiram, deixaram seus laços terrenos e familiares. Por quê? Deus está nos dando mais tempo para nos arrependermos, para lapidarmos. Meu irmão, faça hoje essa retrospectiva na sua vida, mas não espere momentos como este, de pandemia, de desespero na vida de muitas pessoas, para você fazer essa retrospectiva. Se você ficou de resto, é porque Deus foi gracioso. Você não tem que se jactar por isso, você não tem que se ensoberbecer. Se Deus poupou você, é porque você tem que ficar humilde. Não é porque você foi fiel, é porque Ele é fiel. Não é porque você é bom, é porque Ele é misericordioso. Então, se você ficou de resto, coloque a coroa sobre a inacessível graça de Deus. Coloque a coroa sobre a misericórdia de Deus. Ela não é sua, essa coroa. Ela é de Jesus. Você deve hoje, comigo, com lágrimas de gratidão, dizer: eu fiquei de resto, eu fui poupado. Você está trabalhando, tem emprego, tem salário, você ficou de resto. Você está com saúde, você ficou de resto. Você pode ficar em casa, enclausurado, isolado, você ficou de resto. Meu irmão, humilhe-se, porque você não merece isso. Você foi poupado pela graça do Senhor. Faça hoje essa retrospectiva da sua vida, e você vai identificar que a espada de Deus não veio e não cortou você, é pela pura graça dele. Mas além de fazer um retrospecto, quando Deus nos poupa, devemos fazer um prospecto. Um retrospecto é olhar para trás, um prospecto é olhar para frente. Essa expressão nos convida a olhar para frente, porque nós estamos passando de um mundo para o outro. Essa vida aqui, meus irmãos, é uma balsa. Nós estamos sendo transportados
Meus irmãos, um tempo como este nos desafia a tirarmos o nosso olhar do terreno e colocarmos no celestial. Tirar o nosso olhar das coisas fúteis, porque esse vírus tem mostrado o quanto nós somos frágeis, fracos, limitados, pequenos. Precisamos tirar os nossos olhos deste mundo e olharmos para o mundo vindouro, e olharmos não só para o paraíso de Deus, mas para o que antecede o trono do julgamento de Cristo, o trono branco do Cordeiro. E ele, em pompa solene, chegará com os seus anjos e dirá: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. E eu preciso ter essa visão dos ceifadores. Tire os seus olhos do mundo terreno, coloque os seus olhos no além, olhe para o céu, veja os ceifeiros de Jesus, esses anjos que virão com suas asas de fogo. Você pode vê-los se aproximando, você pode ver esses anjos ceifando as nações. Os idólatras ali cairão, esses idólatras que Ezequiel viu, cairão. Os blasfemadores serão esmagados debaixo dos pés desses anjos ceifeiros. Ali terá um bando de bêbados, boêmios, que também serão ceifados para o grande fogo ardente. Ali também cairão os libertinos, amarrados em feixes que não podem se arrebentar e serão lançados no fogo. Ah, você está temendo o coronavírus? Eu lhe digo, tema o inferno. Lhe digo mais, tema a ira de Deus. O seu olhar tem que estar na ira de Deus, não nesse vírus. Não o desemprego, não o desastre que isso trará à economia mundial. Você tem que olhar para a ira do Cordeiro quando os ímpios estarão clamando. Você estará tranquilo? Você já fez essa prospecção? Os ímpios clamarão nesse dia. Apocalipse 9 diz que eles irão morder suas línguas, sentirão angústias, dores. E você estará tranquilo? Você estará contado entre a multidão dos santos? Será assim? Ou então será amarrado a um feixe para se queimar para sempre? Tem de ser um ou tem de ser o outro? Qual será a sua vida? Faça essa prospecção. Você pode responder essa pergunta. Se você odeia o pecado, se você chora por causa das suas fraquezas, se você chora por causa do pecado no mundo, se há constante tristeza, se há vexação no seu espírito por causa disso, então você tem a marca na sua frente. Você ficará de resto, meu irmão, no dia do juízo. Você crê em Jesus, não é saber que Jesus existe, é confiar nele. Você confia em Jesus, você nasceu de novo. Quando você estará naquele dia em que Deus irá cirandar a cada um de nós como o trigo é cirandado. Esse texto, o nosso texto de hoje, nos convida a olhar para frente. Você está olhando para frente, para o mundo vindouro, olhar para depois dessa pandemia. Como será este momento? Ou a única coisa que você quer é sair de casa, ganhar o seu dinheiro, voltar ao seu trabalho. Você continua olhando para as coisas da terra, ainda não aprendeu a olhar para as coisas celestiais. Como você voltará depois da pandemia? O mesmo crente displicente, frio, indiferente.
gente olha para trás e vê o nosso pecado, olha para frente e vê o juízo de Deus. Quando Deus nos poupa, é preciso retrospectiva e é preciso prospectiva. Para onde você está olhando? Para o pecado do outro? Mas há uma terceira verdade do texto, além da retrospectiva e da prospectiva. Quando Deus nos poupa, devemos fazer um contraste. Devemos fazer um contraste. Essa expressão forte, incisiva, cirúrgica, ficando eu de resto, nos convida a olhar para o lado, olhar para trás, olhar para frente, olhar para o lado, porque aqui há um contraste. No capítulo 9 nos é apresentado um contraste claro àqueles que serão poupados do juízo de Deus, que tem um sinal na testa, àqueles que não serão poupados. O texto, irmãos, nos leva a esse claro contraste. Aqueles que são preservados, vamos vê-los primeiro. O verso 4 aí, eles têm a marca na testa. Isso tem a ver com a proteção de Deus. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com o sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A palavra aqui para sinal hebraica, ela é a última letra do alfabeto grego, tal. E no hebraico, a última letra do alfabeto hebraico, tal. E no hebraico bem antigo, ele era escrito como uma cruz. Então, o profeta vê isso, esse anjo que tem a descrição de um escriba, que tem uma caneta na sua mão, um lápis poderoso, ele marca na testa desses homens como que um sinal de cruz, e então nos diz, meus irmãos, que eles seriam preservados. Esse sinal, como a Bíblia se interpreta a si mesmo, ele tem a ver com o sangue no umbral da porta dos judeus, quando o anjo da morte passou, matando os primogênitos do Egito. Mas não só isso, também nos leva a Apocalipse capítulo 7, verso 3. E João tem como pano de fundo para escrever Apocalipse, tanto Ezequiel quanto Daniel. E João nos diz então sobre os selos, os 144 mil que serão selados, protegidos. Selo é protegidos. Verso 3, capítulo 7 de Apocalipse: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, até eles serem protegidos. Lá nas pragas do Egito, os judeus foram protegidos. Nessas calamidades terríveis que virão, o Senhor nos protegerá. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 4. Agora, na menção das trombetas, foi-lhe dito que não causassem dano à erva na terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente aos homens que não têm o selo de Deus. Os ímpios que não têm o selo de Deus. Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E aí culmina a revelação dessa marca na testa do povo de Deus, dos eleitos. Irmãos, isso nada é literal, é visão, é espiritual. Capítulo 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. O nome de Cristo é esse sinal, o sangue de Cristo é esse sinal, e seremos protegidos por causa disso. E essa profecia de Ezequiel, voltamos lá ao capítulo 9 de Ezequiel, ela se refere à fome, às pestilências que vieram sobre Jerusalém e também às mortes
pela espada de Nabucodonosor, que foram profetizados no capítulo 5 de Ezequiel. Ezequiel, meus irmãos, quando vê essa cena de morte, ele descreve no verso 6: matai a velhos, a moços, e a virgens, a crianças, e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. Tem gente na igreja que não tem a marca. Tem gente na igreja que não é salvo. Então, quando Ezequiel vê essa cena de mortandade, defuntos por toda parte, as pessoas morrendo por pragas, por fome, por pestilências, por espada, meus irmãos, ele se dobra e ele intercede a Deus e diz: Senhor, eu fiquei de resto para ver isso aqui tudo. Quem não tinha um sinal não ficaria isento do julgamento de Deus. Pecadores não arrependidos ficarão de fora. Idólatras serão destruídos pelos seus próprios ídolos. Orgulhosos serão humilhados. É um nítido contraste. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás, os santos separados para Deus e os ímpios, os filhos da luz e os filhos das trevas, o filho da mulher e o filho da serpente, desde o início. Olhe para o lado e veja esse contraste, meus irmãos, meu irmão. Todos os dias nós nos deparamos com pessoas assim. Nessa pandemia nós vemos aqueles que não conhecem a Deus, não confiam em Deus, e eles esperam solução dos políticos, da ciência, dos médicos, dos remédios. Eles estão ansiosos, eles estão desesperados, eles estão histéricos, eles não conhecem Deus e não têm a marca do sangue na testa. É por isso que agem assim. Isso é confiar em Deus? E aqueles fazendo o contraste, que sabem que Deus é soberano, que tomam as precauções necessárias, mas não estão desesperados e nem angustiados. Eles confiam em Deus. Eles estão olhando para o mundo vindouro, onde não tem coronavírus. Em 1527, quando a praga bubônica atingiu a cidade alemã de Wittenberg, Lutero decidiu ignorar o chamado de fugir e se proteger da praga. Ele era um pastor. Eu conclamo aos meus amigos pastores que estejam vendo esse sermão hoje: cuidem do seu rebanho, não fiquem clausurados em casa. Lutero decidiu que deveria cuidar das pessoas. Isso custou a vida da sua filha Elizabeth, mas também resultou num panfleto que vale a pena ler hoje, até hoje. O panfleto de Lutero é: os crentes devem fugir da praga, os cristãos devem fugir da praga. E eu li esse panfleto e me chamou a atenção quando Lutero diz: a praga não anula os nossos deveres, elas são cruzes nas quais devemos estar dispostos a morrer. Que contraste incrível entre aqueles que confiam em Deus, que são marcados pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que confiam em si mesmos. Irmãos, essa expressão, ficando eu só de resto, ela nos leva a fazer um contraste. Eu quero encerrar dizendo que Deus poupou o seu povo no Egito quando das pragas. Deus poupou o seu povo no deserto por 40 anos. Deus poupou o seu povo dentro de uma arca, a família patriarcal, a família da aliança. Deus poupou dentro de uma arca. Deus poupou o seu povo em Sodoma e em Gomorra.
Por que que Deus poupou o seu povo? E sempre poupará, porque Ele não poupou o seu próprio Filho. É por isso que Deus me poupa, é por isso que Deus poupa a você. Deus não poupou o seu próprio Filho, não é por causa de nós, é por causa de Jesus. Nós não temos nada a oferecer para Deus, é tudo por causa de Jesus, é por causa do sangue no umbral da porta, é por causa do maná no deserto, é por causa do betume na arca, é por causa da intercessão em Sodoma e em Gomorra. Por causa de Jesus. Você tem a marca de Jesus? Se você tem, você será poupado. Nesse dia de pandemia, como o seu pregador esta noite, eu lhe digo, Deus poupou você. Você fez uma retrospectiva? Você olhou para trás? Você viu os cadáveres pelos quais você transitou, os perigos, os vales pelos quais você passou e Deus te poupou? Mas você está olhando de maneira prospectiva para o mundo vindouro, ou você só pensa nas coisas terrenas? Você fez o contraste, você olhou para o lado e viu os desesperados, os angustiados, os histéricos, e viu também o povo de Deus sereno, calmo, tranquilo e confiante. Quem é você nessa belíssima história que nos fala que Deus nos poupou? Que Deus abençoe sua vida, que Ele te poupe mais e mais até que Jesus volte.